Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 02 de setembro de 2021. Lene sensitiva psicografa carta em que MC Kevin assume a culpa pela tragédia. Após afirmar que o rei do pop Michael Jackson está vivo e deve reaparecer de maneira triunfal ainda este ano ou mais tardar em 2022, a médium Lene sensitiva usou as redes sociais para contar que viu o funkeiro e transcreveu todo o seu relato. Também ressaltou não tê-lo procurado, justificando veio até mim, pediu perdão para algumas pessoas e assumiu a responsabilidade pelo que aconteceu, quando caiu do 5º andar de um hotel da zona oeste do Rio de Janeiro no domingo 16. Anteriormente, a informação era de que havia caído do 11º. Entretanto, pouco tempo depois de revelar a sensação de missão cumprida por ter escrito a mensagem e deixado com alguém próximo à família, demonstrou tristeza ao saber que ela não tinha sido entregue. Aí fez o reenvio pelo direct message do Instagram da genitora do artista, Valquíria Nascimento. Em relação a isso, Oscar Tintel foi um dos que elogiaram a atitude. Deus abençoe e guarde a sua vida sempre, Lene. Gratidão por dedicá-la a ajudar quem precisa em momentos tão difíceis como esse pelo qual a mãe do Kevin está passando, manifestou-se o ex-integrante da boyband BR por meio dos comentários. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre o que deve ter acontecido com MC Kevin, após a sua morte nas perguntas 163. Deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesmo. Consciência imediata não é o termo, ela fica perturbada por algum tempo. 164. Todos os espíritos experimentam, no mesmo grau e pelo mesmo tempo, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo. Não, pois isso depende da sua elevação. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito tempo mais a impressão da matéria. 165. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? Uma grande influência, pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação, mas a prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência. Comentário de Allan Kardec. No momento da morte, tudo, a princípio, é confuso, a alma necessita de algum tempo para se reconhecer, sente-se como atordoada, no mesmo estado de um homem que saísse de um sono profundo e procurasse compreender a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se extingue a influência da matéria de que se desprendeu, e que se dissipa essa espécie de nevoeiro que lhe turva os pensamentos. A duração da perturbação de após-morte é muito variável, pode ser de algumas horas, como de muitos meses e mesmo de muitos anos. Aqueles em que é menos longa são os que se identificaram durante a vida com o seu estado futuro, porque então compreendem imediatamente a sua posição. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, segundo o caráter dos indivíduos e sobretudo de acordo com o gênero de morte. Nas mortes violentas, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos etc., o espírito é surpreendido, espanta-se, não acredita que esteja morto e sustenta teimosamente que não morreu. Não obstante, vê o seu corpo, sabe que é dele, mas não compreende que esteja separado, procura as pessoas de sua afeição, dirige-se a elas e não entende por que não o ouvem.
Esta ilusão mantém-se até o completo desprendimento do espírito, e somente então ele reconhece o seu estado e compreende que não faz mais parte do mundo dos vivos. Esse fenômeno é facilmente explicável. Surpreendido pela morte imprevista, o espírito fica aturdido com a mudança brusca que nele se opera. Para ele, a morte é ainda sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, como continua a pensar, como ainda vê e escuta, não se considera morto. E o que aumenta a sua ilusão é o fato de se ver num corpo semelhante ao que deixou na terra, cuja natureza etérea ainda não teve tempo de verificar. Ele julga sólido e compacto como o primeiro e, quando se chama sua atenção para esse ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Assemelha-se este fenômeno ao dos sonâmbulos inexperientes que não creem estar dormindo. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e podem ver, não acham que estejam dormindo. Alguns espíritos apresentam esta particularidade, embora a morte não os tenha colhido inopinadamente, mas ela é sempre mais generalizada entre os que, apesar de doentes, não pensavam em morrer. Vê-se então o espetáculo singular de um espírito que assiste aos próprios funerais como os de um estranho, deles falando como de uma coisa que não lhe dissesse respeito, até o momento de compreender a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, é calma e em tudo semelhante à que acompanha um despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não está pura, é cheia de ansiedades e angústias. Nos casos de morte coletiva, observou-se que todos os que pereceram ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado ou só se preocupa com aqueles que lhe interessam. Balneário Gaivota, 02 de setembro de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.